que a palavra dele tem poder para realizar algo à distância. É uma quarta profética, amém? Então levante sua mão que eu quero profetizar sobre a sua vida. Se há alguém na sua casa, na sua família que precisa de um toque do Senhor, ele receberá em nome de Jesus, porque a palavra do Senhor tem poder para alcançar lugares onde nós não conseguimos, mas a palavra dele vai, a nossa oração vai. Você crê nisso, meu irmão? Eu disse, o problema não é a tempestade entrar no barco. O problema é a tempestade entrar no nosso coração. A tempestade pode vir e uma hora ela vai embora. Mas como que a gente lidou durante a tempestade? Jesus não acalmou só a tempestade, ele acalmou o coração daqueles homens. Eu estou colocando uma paz que transcende todo entendimento no seu coração. Meu irmão, recebe isso no nome de Jesus. O Senhor quer te dar uma paz que transcende todo entendimento. Pode vir vento, pode vir mar alto, pode acontecer o que for. O seu coração vai estar em paz porque Jesus está contigo. A palavra dele não é morta, a palavra dele é viva. E ela pode realizar hoje o que já realizou no passado. Ela pode realizar na minha e na sua vida aquilo que já aconteceu. E se você não viu nada que tenha acontecido na Bíblia, o seu milagre é diferente, não tem nada a ver com o que está escrito aqui. Eu quero te dizer que o Senhor também pode realizar. Ele é Deus do impossível. Feche seus olhos, curve sua cabeça por um instante. Sinta a presença do Senhor aqui. Sinta o toque dele neste lugar. Não há nada, não um preço que nós possamos pagar que tenha mais valor do que a presença do Senhor, do que este momento, do que a sua oportunidade de louvar, de engrandecer, de adorar o Senhor com seus lábios, com a sua vida. Pai, nós te agradecemos por este tempo, nós te agradecemos por este momento, Senhor. Que as palavras que o Senhor deu ao meu coração para ministrar nessa noite, que ela venha de encontro com a necessidade de cada um. Essa noite é uma noite profética, é uma quarta profética, é um momento onde o Senhor vai realizar coisas extraordinárias. Hoje é uma noite de cura, de libertação, de renovo. E se você crê nisso, dá um glória a Deus e aplauda ao Senhor por essa palavra. Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Glória a Deus. Quero compartilhar uma mensagem com vocês e para vocês ficarem mais à vontade, pode se assentar. Quero compartilhar uma mensagem que está lá no livro de Lucas, capítulo de número 8. A partir do verso 22. Você veio aqui nessa noite, nessa quarta-feira, um pouquinho frio, né? Mas amém. Para receber uma palavra do Senhor. E o que Ele colocou no meu coração é que Ele tem uma direção para nos dar. Mas para isso, a gente vai unir um pouco do que a gente ouviu no domingo, do que eu tenho para falar com vocês agora. A pastora ministrou sobre sementes. E eu quero falar sobre os momentos que a gente vive até que a gente veja a colheita dessa semente. O tema dessa mensagem é a jornada com Jesus. E no texto diz assim: E aconteceu que um daqueles dias, ao entrar no barco, pediu Jesus aos seus discípulos: Passemos para a outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. E abateu-se sobre o lago uma grande tempestade, com fortes ventos, e de modo que o barco estava sendo inundado. E eles corriam risco de naufragar. Então os discípulos correram para acordá-lo e exclamando: Mestre, mestre, estamos a ponto de morrer. Ele se levantou e repreendeu a tempestade e a violência das águas. Tudo então se acalmou e houve perfeita paz. Jesus, no entanto, dirigiu-se aos seus discípulos e indagou: Onde está a vossa fé?
Mas eles, amedrontados e maravilhados, interrogavam uns aos outros: quem é esse, que até os ventos e as ondas dá ordem e ela lhes obedece? Meu irmão, eu vou contextualizar a parte histórica aqui para a gente entender. A gente está falando ali de um lago e de uma travessia de barco. Amém, obrigado, irmão. E ok, só que esse lago, esse barco que eles estavam, não é algo comum para a região. O lago, geralmente, ele era uma fronteira do mar. E se há chuva ali, significa que as ondas do mar estão batendo e transbordando sobre o lago, amém? Ficou claro isso? O barco, por exemplo, daquela época, ele não era um barco comum. Ele é um barco de aproximadamente 5, 6, 7, às vezes 8 metros. E se estava entrando água, significa que a onda estava ainda maior do que esse tamanho. Amém? Ok. E quantas vezes nas nossas vidas a gente não se encontra assim? A gente vai para um lugar, a gente fala, olha, estamos caminhando conforme a direção de Jesus, amém? Jesus não falou, vamos? E eles falaram, vamos. E aí a gente se encontra no meio do lago, no meio de uma tempestade, fala assim, meu Deus, mas não foi Jesus que mandou a gente ir? A gente chega a se questionar, quem foi que deu essa ordem? Quem foi que deu essa ideia maluca de atravessar para o outro lado? A gente vê isso nas nossas vidas, a gente vê isso no nosso trabalho, na nossa família, amém? Há uma diferença muito grande, muito enorme entre a gente caminhar com Jesus e a gente conhecer quem Ele é. Eu vou falar em breve sobre tudo o que aconteceu até então, para que os discípulos questionassem a Jesus, mas às vezes a gente conhece versículos, a gente conhece a palavra, a gente conhece os cultos, a gente presencia o mover de Deus, mas isso não significa que a gente conhece quem é Jesus. E o que eu quero fazer com você hoje é te levar a conhecer quem é Jesus para você. Jesus é tudo em todos, mas Ele tem algo específico que Ele é para você. Ele tem algo específico que Ele deseja fazer na sua vida. Ele tem algo específico que Ele quer que você entenda para esse momento ou para quando você viver um momento de dificuldade, amém? Então, voltando para o que os discípulos presenciaram e para esse questionamento de Jesus, que pergunta para eles, mas cadê a sua fé? Por que Jesus pergunta isso? Jesus ele pergunta isso porque eles já tinham presenciado algumas coisas e a gente vai passear por essa palavra aqui no livro de Lucas, justamente buscando essas informações. No início, Jesus uma das primeiras vezes que os discípulos estão com ele, eles presenciam alguma coisa, Jesus havia expulsado um demônio. Era um rapaz com espírito maligno e Jesus expulsa ele. Então, pegando a ótica dos discípulos, acabamos de começar a caminhar com Jesus. O primeiro ensinamento que ele nos traz é, eu tenho poder sobre espíritos malignos. Jesus ainda não havia descido ao inferno, tomado a chave, mas o poder que ele tinha já conseguia repreender todo o mal, todo o principado, potestade. Amém? Ele faz isso através da palavra. Ele fala assim, saia dele. Só isso. Mas que palavra é essa? Esse é o questionamento dos discípulos. Que palavra é essa desse homem que até os demônios são obrigados a se sujeitar? Esse é o primeiro questionamento deles. Se a gente continuar passeando, a gente vai ver que Jesus realiza algumas curas. Como, por exemplo, a sogra de Pedro. Eles vão lá e ele fala para ela, olha, ela está enferma e a gente precisa seguir viagem. E Jesus fala, não, então vamos lá, vamos à sua casa. Chegando lá, Jesus senta ao lado da cama, põe a mão sobre ela e só de colocar a mão sobre ela, a febre dela passa. E ela levanta e começa a trabalhar e fazer as coisas, enfim. Segundo ponto aqui, a imposição de mãos na presença de Jesus, ela causa libertação. Ela estava com febre e passou a não ter mais. A gente vai ver depois Jesus curando um paralítico, e da mesma forma o paralítico é trazido a ele e ele é curado mediante a palavra e o toque de Jesus. Sequenciando, Jesus realiza algumas libertações contra demônios, contra pecadores, mas ele passa por um lugar. Ele está vindo de um lugar e ele vai passar por um lugar onde ele encontra uma mulher
E a mulher é conhecida por ser viúva de Naim, ou seja, ela já tinha perdido seu marido. E ela estava indo enterrar o seu filho. E Jesus ressuscita o menino. Ele realiza alguns ensinos acerca de jejum, sobre o sábado, sobre semente, sobre a candeia. Onde que eu quero chegar com todas essas informações? Isso tudo os discípulos já estavam com ele. Eles já tinham presenciado todas essas coisas. Eles fizeram parte da maioria das coisas que aconteceu. E por exceção de Pedro, que viveu ali a pesca que Jesus permitiu que ele visse, esse milagre. Os demais só haviam visto Jesus fazer no outro. E aí eu quero te questionar mais uma vez. Quantas vezes na nossa vida a gente vê Jesus fazer ao entorno de nós, mas não conosco? Quantas vezes a gente vê irmãos, as pessoas na igreja vivendo milagre, contando testemunho, mas isso não acontece conosco? Guarde isso para você. A gente vai falar em breve. E a pergunta dos discípulos ao finalizar ali, quando a gente vê, quem é esse homem que tem poder sobre o mar, sobre a tempestade? De novo, é possível caminhar com Jesus, mas não conhecer quem ele é. E aí eu quero falar alguns pontos com vocês. A jornada, ela revela gradualmente quem Jesus é. A jornada revela gradualmente quem Jesus é. Aí, eu quero entrar para a nossa vida agora. Quando que foi que você começou a caminhar com Jesus? Quando foi que você ouviu sobre Jesus pela primeira vez? Quando foi que você tomou uma decisão de vir e entregar a sua vida para Ele? E o quanto você aprendeu sobre Ele até hoje? Jesus teve poder para expulsar um espírito maligno. E os discípulos viram isso. Ele teve poder para curar um paralítico, um enfermo, e os discípulos viram isso. Ele teve poder para realizar algo extraordinário, que era a cura de um leproso, a imposição de mãos sobre alguns desses personagens. Mas há algo, e há um personagem que eu não citei, e que eu gostaria de falar com você sobre ele, que é algo que nós precisamos ter na nossa vida. É essa fé. A pastora falou aqui na hora da oferta, dos dízimos, sobre Deus acrescentar a nossa fé. Que o Senhor acrescente a nossa fé nessa noite, amém? Eu quero falar sobre um personagem, o centurião da guarda romana. Esse rapaz, ele viu tudo aquilo que estava acontecendo, e nesse meio tempo dessas histórias que eu contei, ele fala assim: Jesus, parafrasear o que diz o texto, amém? Ele fala assim: Jesus, olha, eu ouvi falar sobre você, eu estou vendo o pessoal se movimentando, umas multidão aí, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu consegui ver algo diferente em você. E eu gostaria que você fosse lá em casa. Eu tenho um servo que está enfermo e ele precisa ser curado. A gente já tentou todos os médicos possíveis e imagináveis, mas isso não aconteceu. Eu preciso da sua ajuda. E aí Jesus fala: tudo bom, certamente, vamos até lá. E aí o centurião tem uma revelação de Deus, um olhar diferente do nosso, de entender que a presença do Senhor, ela é extraordinária, mas a sua palavra também é extraordinária. Aquilo que o Senhor fala, aquilo que o Senhor faz através da sua palavra, ela pode alcançar as nossas vidas de forma sobrenatural. E ele fala assim: Senhor, eu sou um centurião e tem autoridades acima de mim. E eu me subordino a todas essas autoridades. Assim como eu, como centurião, mando e os soldados obedecem. O Senhor é uma autoridade. Se o Senhor simplesmente falar, eu creio que ele será curado. Eu vou falar de novo para você dar um glória a Deus aí. Ele falou assim: Senhor, eu creio que só com a sua palavra o meu servo será curado. Meu irmão, eu estou pregando isso para você que você entenda uma coisa, que você pode estar aqui, a sua casa pode estar com algum problema, a sua família, seu trabalho, mas eu creio e eu quero que você também creia, que o Senhor acrescente a sua fé, que a palavra dele tem poder para realizar algo à distância. O Senhor Jesus, ele curou algumas pessoas colocando a mão, outras através da palavra, mas ele estava ali. Mas nesse momento, o Senhor Jesus não vai até aquele menino, mas ele fala: olha, pode ir, certamente ele estará curado. E esse menino estava curado. É uma quarta profética, amém?
Então levante sua mão que eu quero profetizar sobre a sua vida. Se há alguém na sua casa, na sua família que precisa de um toque do Senhor, ele receberá em nome de Jesus, porque a palavra do Senhor tem poder para alcançar lugares onde nós não conseguimos, mas a palavra dele vai, a nossa oração vai. Você crê nisso, meu irmão? Então dá um glória a Deus, aplauda ao Senhor. Meu irmão, quem não aprende a obedecer, nunca vai aprender a ter autoridade. Os discípulos acabaram de presenciar um homem que não era judeu, um homem que não estava caminhando com Jesus, mas por conta da sua fé, o Senhor fez um milagre à distância, ele fez EAD. Ele não precisou estar lá presencial, mas ele realizou. Se a gente aprender a obedecer à vontade de Deus, a sua palavra, certamente ele nos concederá autoridade para pregar, para orar, para falar no nome dele, amém? Toda autoridade espiritual é um fruto de uma vida sujeita a Deus. Esse homem entendeu que acima de Jesus só existia o Pai. Ele tinha total autoridade para dizer o que precisava ser dito e haver a cura, a libertação, a transformação. Ele entendeu isso por conta da sua hierarquia também, porque ele trabalhava sob hierarquia, mas às vezes a gente não entende isso. Às vezes a gente questiona quem é Jesus, por quê, Senhor? Mas a gente esquece que toda a autoridade está sobre ele. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. A obra-prima, a matéria-prima, melhor dizendo, de tudo que se criou, de tudo que se formou, partiu de Jesus. Ele tem autoridade sobre todas as coisas. Segundo ponto, a gente entende então que toda a jornada revela gradualmente quem é Jesus. E o processo nos ensina quem ele é. Jesus agora ele leva os seus discípulos para um milagre que não seria mais nos outros, mas neles. Vou dizer de novo para você entender. Não vai ser mais no outro, vai ser em você. O que Jesus tem para fazer na sua vida a partir de agora não vai ser mais sobre o outro, vai ser sobre algo que ele quer fazer em você. Para isso ele vai precisar realizar algo no meio desse processo, no meio dessa tempestade. Mas se você crer, se você ter fé, se você permitir que ele acrescente a sua fé hoje, você vai viver isso no nome de Jesus. Até aqui todos os milagres eram contra as pessoas, mas agora vai ser com eles. Há milagres que Jesus faz através de nós e outros em nós. Quando Jesus pergunta para eles assim, cadê a vossa fé? Ele perguntou assim, cadê o seu emprego? Cadê a sua saúde? Cadê seu network, seu relacionamento? Cadê sua frequência de culto? Cadê o seu ponto batido? Não. Jesus pergunta onde está a sua fé. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Não tem nada que você possa fazer que vai comprar ou que vai superar aquilo que Deus deseja sentir no seu coração. E isso é a fé. É algo que tem que partir de você. Não adianta eu falar, não adianta a gente vir aqui ministrar e falar que você que tem fé, precisa ter fé. Não adianta a gente falar que a gente tem uma vida de fé, que a gente ouve falar de uma vida de fé, que a gente conhece sobre uma vida de fé. O que importa são as nossas atitudes. Como que você vai reagir no dia da tempestade? Como que você vai reagir quando o vento começar a soprar, o mar começar a ficar revolto, o barco balançar, a água começar a encher o seu barco? Como que você vai ficar nesse dia? Jesus não vai perguntar para você sobre todas as coisas que você pode ou não ter feito. Ele vai perguntar para você onde está a sua fé. Meu irmão, o problema nunca foi o barco se encher de água. O problema é o nosso coração se encher de medo.
Vou dizer de novo, de uma forma diferente para você pegar. Ó, não importa o que vai acontecer, ou o problema, a tempestade, o tamanho. O que importa é o que vai surgir de você nesse momento. O que vai acontecer no seu coração nesse momento. Como que você vai reagir. Eu não estou falando que a gente não pode acordar Jesus para nos ajudar, amém? Eu estou falando que a paz que Jesus tinha no seu coração durante aquele processo, ela era superior, ela era maior do que toda aquela tempestade. E o que ele esperava dos seus discípulos era uma fé tamanha que também pudesse ter paz nesse momento. Lá no texto, vou voltar um pouquinho aqui, lá no texto a gente lê assim, no versículo 24 ele diz, ele se levantou e repreendeu a tempestade e as violentas águas. Tudo então se acalmou e houve perfeita paz. Vocês lembram desse verso? Essa palavra perfeita paz, ela não existe, ela é traduzida para nós. Mas é uma palavra do hebraico traduzida para o grego e para o romano, que ela significa perfeição. Ele não falou que acalmou a tempestade, falou que tudo ficou perfeito. É como se ele estivesse criando o céu, o vento, as águas naquele momento de novo. Olha, volta ao seu estado de origem. Volta para onde deveria estar. Volta para onde eles vão entender que eu tenho poder sobre todas as coisas. E aí, a gente olha para esse momento, eu pelo menos, e eu me enxergo perfeitamente. Como eu disse, o problema não é a tempestade entrar no barco. O problema é a tempestade entrar no nosso coração. A gente não pode permitir que a tempestade entre no nosso coração. A gente não pode permitir que a incredulidade entre, que a falta de fé entre, que o desânimo entre, que as más conversações entre. A gente não pode permitir que a falta de obediência, a falta de dependência de Deus entre no nosso coração. A tempestade pode vir e uma hora ela vai embora. Mas como que a gente lidou durante a tempestade? É o que garante o milagre que vem depois da tempestade. Jesus não acalmou só a tempestade, ele acalmou o coração daqueles homens. Jesus não acalmou só o vento e o mar, ele falou assim, olha, eu estou colocando uma paz que transcende todo entendimento no seu coração. Meu irmão, recebe isso no nome de Jesus. O Senhor quer te dar uma paz que transcende todo entendimento. Pode vir vento, pode vir mar alto, pode acontecer o que for. O seu coração vai estar em paz, porque Jesus está contigo. Glória a Deus. E para mim continuar aqui, para eu poder continuar aqui, eu gostaria de falar para vocês um pouquinho sobre alguns tipos de tempestade. Existem tempestades que são inevitáveis. Todos passam. Noé passou, Jó passou, Paulo passou, Pedro passou, Jesus passou, eu passo, você vai passar. Ninguém dá glória a Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, todas elas passam. E em todas elas Jesus está conosco. Elas podem ser inevitáveis, a gente não consegue fazer nada para evitar. Mas a gente consegue nos lembrar e ter essa paz que transcende todo entendimento, porque Jesus está conosco. Existem tempestades que são imprevisíveis. Ninguém agenda e ninguém está esperando. Perda, doença, desemprego, traição, luto. A gente não consegue prever. Existem tempestades que são incontroláveis. Não tem o que fazer. Aí Jesus pode estar no barco, mas você vai ter que ter paz. A gente não consegue parar, a gente ora, a gente jejua, a gente luta, mas elas não vão embora, porque ela tem um propósito. Deus é pedagógico, meu irmão. Se tem alguma coisa acontecendo na sua vida que você não entende, às vezes eu não falo nem de buscar entender, mas o Senhor vai te ensinar alguma coisa. Se tem alguma tempestade ali na sua vida que você fala, poxa, não consigo controlar, eu já fiz de tudo que era possível e imaginável, significa que falta você aprender alguma coisa. É assim comigo, foi assim com os personagens da Bíblia, e a gente tem que ter esse entendimento, amém? E em todas elas,
todas elas, a gente precisa ter dependência do Senhor. Se a gente escolher depender do Senhor em todas elas, assim como eu já disse, todas elas vão passar, mas em todas elas você vai sair mais forte. Você vai sair mais valente, você vai sair com mais conhecimento, você vai sair mais estruturado, o Senhor vai acrescentar fé em você, Ele vai acrescentar ânimo em você, Ele vai acrescentar vida, Ele vai te fazer viver milagres no nome de Jesus. Terceiro ponto, a tempestade, a gente falou aqui, só voltar para a gente lembrar. A jornada revela gradualmente quem Jesus é. O processo nos ensina sobre ele. E a tempestade revela quem Jesus é em nós. Lembra que eu falei no início que a gente precisa entender quem Jesus é em nós para que a gente possa caminhar com fé e em meio a essa tempestade? A tempestade vai revelar quem Jesus é em você e para você. Para aqueles homens, Jesus era o mestre. Eles chamam mestre, mestre. Mas será que em todas as tempestades Jesus quer que nós simplesmente vejamos ele como mestre? Ou como Senhor sobre todas as coisas? Ou como aquele que tem poder de fazer a tempestade parar, mas ele já tinha também dado uma palavra? Vamos para o outro lado. Meu irmão, se você entender isso, se Jesus falou, vamos para o outro lado, você acha que a tempestade ia parar? Jesus falou assim, vamos para o outro lado, a gente vai chegar lá, a gente tem uma missão lá do outro lado. Você acha que a tempestade ia parar Jesus? Você acha que a tempestade ia parar o barco? Você acha que a tempestade ia fazer com que eles morressem, naufragassem? Diga não. Jesus pergunta onde está a fé deles. E eles não respondem. Eles ficam maravilhados e apavorados ao mesmo tempo. Porque eles não entendiam o tamanho do poder de Jesus sobre a natureza. Jesus falou assim para um peixe uma vez, para ele se jogar dentro da rede. E ele se jogou. Jesus falou para um paralítico para voltar a andar e ele andou. Jesus falou para um morto ressuscitar e ele ressuscitou. Você acha mesmo que a tempestade, o vento, o mar ia conseguir parar a palavra de Deus? A voz de Jesus? Deixa eu já avisar uma coisa aqui para você. Quem Jesus tem que ser em você? Ele tem que ser aquele. Melhor dizendo, vamos lembrar do verso que a pastora leu, ou melhor, dentro desse mesmo contexto. O Senhor é o nosso pastor, de nada teremos falta. A ovelha reconhece a voz do seu pastor. Jesus tem que ser o pastor da sua vida. Jesus tem que ser a voz que está no seu coração, que fala com você, que te direciona, porque a voz dele é a única que pode realizar aquilo que você mesmo não consegue. Há forças e esforços que a gente vai fazer que vão nos levar longe. Mas se a gente fizer isso com a força do Senhor, a gente permanece. Não adianta eu com a minha força chegar longe e não conseguir me manter. O pastor sempre fala isso. Mas com a força do Senhor, a gente pode se manter. E deixa eu te perguntar, como é que a gente tem força no Senhor? Sendo fraco. Sendo dependente dele. Quando eu sou fraco é que sou forte, porque o Senhor é a minha força. Meus irmãos, quando a gente olha novamente para essa tempestade, com a ótica de tudo isso que nós aprendemos agora, tinha necessidade de chamar Jesus? Tinha necessidade de se desesperar? Tinha necessidade de perder a paz naquele momento? Jesus havia feito diversas coisas na presença dos discípulos, mas eles ainda não o conheciam. Eles demonstram que Jesus, para eles, ainda era incompleto. A presença do Senhor hoje na nossa vida, ela tem que trazer uma completude sobre nós, de que, como a gente falou agora, nada teremos falta. De nada teremos falta se o Senhor for tudo em nós. Quando Jesus ele entra nessa situação, ele não depende das leis do universo.
Assim como hoje, ele não depende do cenário político, não depende da economia, ele não depende do seu trabalho, ele não depende da probabilidade, ele não depende do algoritmo, ele não depende de nada disso. E aí eu quero te perguntar para você refletir, qual ocasião, qual tempestade você está passando hoje que você acha que é impossível? Que você acha que o cenário não vai encaixar, que você acha que não vai acontecer porque está tudo dando contra, os números não estão a favor de nada disso acontecer. Quando a gente não conhece Jesus, meus irmãos, a gente murmura, a gente reclama, a gente é incrédulo, a gente fala mal dos outros, a gente não consegue nos colocar numa posição de completude onde a gente entende quem Jesus é em nós. Eu quero ler alguns textos aqui com vocês, que está lá no livro de João, a partir do capítulo 1, verso 1. Consegue abrir para mim, irmão? Achei aqui. João, capítulo 1, verso 1. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus, ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. João capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. No verso 33... Aquele que aceita conforme que Deus é verdadeiro, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque ele entregou tudo em suas mãos. Capítulo 6, verso 33. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Meus irmãos, todas essas informações falam a respeito de Jesus e da sua completude para com o universo. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu falei há algum tempo atrás aqui que Jesus deu ordem e os peixes pularam na rede de Pedro, certo? Jesus deu ordem e a sogra de Pedro foi curada. Jesus deu ordem e o paralítico passou a andar. Jesus deu ordem e o leproso cessou a sua lepra. Jesus fez, falou e as coisas aconteceram. Porque tudo isso está dentro da soberania de Deus e do poder, da autoridade de Jesus Cristo. Mas deixa eu te falar uma coisa. O único ser do universo que Jesus pode falar alguma coisa e desobedecer somos eu e você. Você não entendeu? Vou repetir de novo. Única pessoa, assim, se Jesus falar, o animal obedece. Se ele falar, a natureza responde. Se ele falar, os espíritos malignos obedecem. Os anjos também lhe obedecem. E por que quando ele fala com a gente não obedece? Porque quando a gente ouve uma mensagem de Deus, vai para o outro lado, confia na palavra do Senhor. Por que a gente tem medo? Por que a gente se atemoriza? Por que a gente não consegue ter essa mesma constância e entender que a palavra dele é soberana sobre tudo? E ela deveria ser sobre as nossas vidas. Quem é esse que o vento e o mar te obedecem? Quem é esse que ressuscita mortos? Quem é esse que cura a distância? Quem é esse que expulsa demônios? Ele é o Filho de Deus. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio e nas mãos dele está o fim. Eu não sei, meu irmão, que tempestade que você tem vivido na sua vida. Eu não sei se você tem passado por uma dificuldade tamanha que parece que não vai dar certo. Eu não sei qual dessas tempestades, se é imprevisível, incontrolável. Eu não sei qual dessas tempestades você pode estar vivendo. Ou se você não está vivendo em tempestade, mas você precisa desse conhecimento para o dia mau, ou para o dia ruim, ou para esse momento quando chegar. Mas eu quero te lembrar que Jesus está no barco.
A palavra dele é soberana. Ele já te deu uma mensagem, ele está falando com você nessa noite. Ele quer que você entenda isso, que você absorva isso e que você confie plenamente na sua palavra. O Senhor nos trouxe essa noite para nos acrescentar fé. Ele nos trouxe essa noite aqui para entendermos que mesmo com todas as probabilidades contrárias, Ele te escolheu. Dá um glória a Deus com força aí, meu irmão. Ele te escolheu. Talvez a gente tenha chegado aqui nessa noite olhando para o tamanho da tempestade, para o tamanho do obstáculo, para o tamanho da montanha, para o tamanho da muralha. Mas, meu irmão, aquilo que o Senhor fez na vida deles, também pode acontecer na nossa vida. Nós, como obreiros, voluntários, pessoas que servem ao Senhor, nós temos que entender que 90% das vezes a gente vai ver acontecendo coisas ao nosso redor, ao entorno de nós. A gente vai ver acontecendo na vida do outro, a gente vai ver testemunho, a gente vai ver cura, milagre, libertação, e isso é para a honra e glória do nome do Senhor. E só 10% das vezes alguma coisa vai acontecer em nós, ou às vezes através de nós. E o Senhor Jesus, Ele se alegra quando você lhe obedece. Ele se alegra quando você escolhe permanecer em paz. Ele se alegra quando você pode às vezes até questionar: meu Deus, é Jesus, quem é esse? Ai, Jesus, mas que situação. Mas em todas elas, o que vai e o que tem que ser superior e sobressair sobre tudo isso é a sua fé. E a sua convicção de que a palavra dele não é morta, a palavra dele é viva. E ela pode realizar hoje o que já realizou no passado, ela pode realizar na minha e na sua vida aquilo que já aconteceu. E se você não viu nada que tenha acontecido na Bíblia, o seu milagre é diferente, não tem nada a ver com o que está escrito aqui. Eu quero te dizer que o Senhor também pode realizar, Ele é Deus do impossível. Tem milagres, meus irmãos, que eles acontecem de forma gradual, aos pouquinhos. Mas a gente viu aqui diversos milagres instantâneos que Jesus fez. Tem milagres que vão acontecer por imposição de mãos e outros de longe, à distância, por intermédio da nossa fé. Mas em todos eles requer um posicionamento. Em todos eles requer uma posição minha e sua, para que o Senhor realize. E se você tem fé, essa é a noite que o Senhor vai realizar. Eu vou dizer de novo em outras palavras: se você tem fé, meu irmão, eu vou chamar você aqui na frente e você vai receber uma oração, mas por intermédio da sua fé, o Senhor vai realizar a cura, o milagre, a libertação, seja para você, para sua casa, para sua família, o Senhor vai realizar. Vou tentar de novo. O Senhor está nos dizendo que nessa quarta profética, Ele tem milagre, cura, libertação, transformação para fazer aqui. E por intermédio da fé que nos está sendo acrescentada pela palavra, Ele vai realizar. Aleluia! Toda tempestade que veio para afundar os nossos barcos, para destruir os nossos planos, nossos sonhos, que veio para nos atemorizar, para nos dar medo, para nos estagnar ou nos fazer retroceder, elas vão cair por terra nessa noite no nome de Jesus. Meu irmão, eu falei aqui sobre uma das coisas que os discípulos tinham visto, que foi Jesus vindo do monte, depois de ter pregado diversas bem-aventuranças, ele passa por um cortejo fúnebre e ele se encontra com a viúva de Naim. Aquela mulher que a gente citou lá atrás, ela é conhecida pela morte de seu marido, viúva de Naim. Mas ela estava indo enterrar o filho. Eu não sei se você conhece como é que funcionava lá na época, mas mulher não tinha direito de bens, de partilha, nada disso. Se ela perdesse o filho homem dela, ela perdeu tudo. E ela só tinha aquele filho. E ela está indo enterrar aquele filho. Mas ela passa no caminho de Jesus. Não ouvi nenhum do glória a Deus, mas vamos lá. Ela passa pelo caminho de Jesus. E aí Jesus se compadece dela e ele
põe a mão sobre o menino e fala para ele levantar, e o que acontece? Meu irmão, eu quero dizer que o Senhor Jesus está passando aqui nessa noite. E Ele pode ter algum sonho, algum plano, algum projeto seu que morreu, alguma esperança sua que você está enterrando nessa noite. Mas o Senhor está aqui para te dizer que Ele pode ressuscitar, Ele pode fazer coisas novas acontecerem, Ele pode fazer com que isso volte a viver. Ele está dizendo que tudo aquilo que você tem como esperança não morre quando você encontra com Ele no caminho. Não morre quando você está com Ele no barco. Não morre quando você continua caminhando com Ele. Não morre porque Ele está com você. Amém? E agora eu quero te fazer um convite. Se eu pudesse resumir tudo isso, eu coloquei uma frase aqui. Que os discípulos, naquela tempestade, conheceram o milagre de Jesus na vida deles. Eles já conheciam o milagre de Jesus e eles acabaram de conhecer mais um. Mas eles saíram daquela tempestade conhecendo o sobrenatural de Deus. Há revelações sobre Cristo que só acontecem em meio à tempestade. Não murmure porque você está vivendo um dia mau. Não murmure porque está difícil. Não murmure porque as condições são contrárias. Porque é na tempestade, é nessa condição que o Senhor quer revelar o sobrenatural dele na sua vida. Se coloque de pé em nome de Jesus. Como eu disse, eu não sei que tempestade que você pode estar vivendo, que você está vivendo, ou se você não está vivendo, mas você precisa dessa mensagem para caminhar. Mas talvez chegou o dia, a hora, o momento de você colocar isso aos pés do Senhor e de você ver a sua fé se tornar tangível, palpável. Como eu disse, há milagres que vão acontecer de forma gradual, mas eu creio que através das nossas orações também há milagres que podem acontecer hoje. De hoje para amanhã, podem acontecer quando você menos esperar, porque o Senhor está aqui. E Ele se alegra com isso, meu irmão. Feche seus olhos. Senhor, nós te bendizemos e nós te agradecemos, Pai, por essa palavra e que ela fique cravada e gravada nos nossos corações. Pai, hoje nós entendemos que a nossa fé vai nos levar para um lugar sobrenatural, para viver algo sobrenatural na Tua presença. Nossa fé vai nos levar, Pai, a viver o que nós nunca vivemos, o que nunca imaginamos viver, porque nós cremos e nós sabemos, Pai, que o Senhor tem poder de realizar todas essas coisas. Pai, que no nome de Jesus, toda enfermidade, toda principado, potestade, tudo aquilo que não vem de ti, tudo aquilo que o Senhor deseja realizar nessa noite, Pai, curas, prodígios, maravilhas, milagres nas nossas vidas, Pai, um escape para uma salvação, um momento diferente que nós estamos vivendo da nossa vida, Pai, nós precisamos que o Senhor passe nela hoje, nós precisamos, Pai, que o Senhor esteja no nosso barco, nós precisamos em alguns momentos que o Senhor nos traga a paz que transcende todo o entendimento, ou nós precisamos que o Senhor acalme a tempestade, Pai, e nós cremos, Pai, que há coisas, há milagres que vão acontecer com o tempo, conforme a nossa transformação, mas nós cremos também, Pai, que tem milagres que vão acontecer de forma imediata, Pai. Nós cremos que há milagres que podem acontecer nessa noite, Pai, de forma imediata. Nós cremos que o Senhor está aqui, Pai, então derrama seu bálsamo de cura. Oh, Pai, venha libertar, venha transformar, venha salvar, Pai, porque nós acreditamos e nós não estamos aqui por brincadeira, nós estamos aqui porque nós acreditamos. Nós estamos aqui porque a fé foi nos acrescentada essa noite. E nós sabemos, Pai, que no nome de Jesus, através do seu sangue poderoso, nós alcançaremos esse milagre nessa noite. Meu irmão, se Deus falou ao seu coração, e se você tem algo que você de fato precisa, que você entendeu que através dessas falas, dessa ministração, existe algo que você precisa, eu não estou dizendo que vai ser imediato ou gradual, o Senhor vai fazer conforme a boa,